aqui. Marisa, seja muito bem-vinda, é um prazer estar falando consigo. Quero só começar dando as boas-vindas do quadro. Esse quadro é o quadro Missão Terapeuta, onde eu sempre chamo uma pessoa que passou pela nossa formação, está passando pela nossa formação, né? Porque a gente sempre fala que sempre continua e nunca para, então está dentro da formação terapeuta Biomicrohertz, para contar o que fez você chegar até aqui. Então, é um quadro de bate-papo, por isso a gente não prepara nada, e o intuito é que você possa falar um pouco da sua jornada e inspirar esses seres de luzes que, às vezes, em algum momento pode ter vontade de parar, de desistir dessa missão de ser terapeuta, ou que tem ainda mais vontade de continuar depois da sua fala. Então, o objetivo é que seja um bate-papo bem descontraído, e eu quero começar, então, com a sua apresentação, seu nome, né, o que você está trabalhando nesse momento e aonde que você está, em que lugar do país, né, ou dos países. Então, boa noite a todos, eu chamo-me Marisa Abrantes, tenho 38 anos, tenho 2 filhos lindos, sou casada, vivo em Vagos, pertenço a Aveiro, trabalho também aqui nesta zona, vou-me dividindo aqui entre dois espaços, 3 espaços, e pronto, e isto foi uma jornada muito interessante, foi através de uma paciente que me falou no curso, Inagi, e eu disse, por que não? Por que não? Envia-me lá isso. Ai, que lindo, eu não sabia, olha, tá vendo? Eu vou descobrindo as coisas aqui ao vivo junto com vocês. Marisa, antes até de você me falar como você chegou até a mim, me conta um pouquinho, assim, se você quiser e se você puder dividir aqui, um pouquinho da sua vida, o que fez você ser chamada para o lado de terapias, né? E como que você começou, qual foi até a primeira terapia que você se interessou, e daí o que foi fazendo você se interessar, até que você se interessou pela minha, e aí você falar um pouquinho dessa jornada como é ser terapeuta. Então, o meu marido já andava com insónias há algum tempo, bastante tempo até. Posso dizer, talvez já os últimos anos ele tinha insónias. E ultimamente tinha dores musculares muito fortes. Ou seja, íamos ao médico, fazíamos exames e o médico dizia, pois é normal da sua atividade profissional, vai ter que descansar mais, repousar-se mais. O que é certo é que o tempo cada vez estava pior. Procurávamos tratamentos a nível de osteopatia, quiroprática, a fisioterapia nunca fez, porque pronto, não era muito essa área que era necessária para ele, para ajudar, mas o que é certo é que ele não via melhorias e continuava a ter realmente muitas dores que não o deixavam, não lhe permitiam dormir, e aí as insónias. E começou a seguir a irritabilidade. Ou seja, começou aqui vários sintomas a aparecerem. Eu procurei aqui uma solução mais natural, uma medicação mais natural, os fitoterápicos, também não resultava. Foi mesmo aqui uma angústia não poder ajudar. Entretanto, andei a navegar um bocadinho na internet, assim, uma situação que me veio parar às mãos, e eu disse, por que não? Eu não era nada desta área, não estava ligada de todo às terapias. Então eu disse, olha, nem que seja só para ajudar o meu marido, eu vou arriscar. Fiz o curso, correu muito bem, também fui a fundo, adorei, comecei logo a exercitar nele, porque eu acho que é mesmo a parte mais importante. Comecei logo a exercitar nele e acabei o curso, e efetivamente ele melhorou imenso. Deixou de ter insónias, começou a dormir toda a noite, inclusive atualmente dorme mais que eu. É muito engraçado. Pronto, fui fazendo também nos meus filhos, comecei aqui na proximidade, tal e qual como o Microhertz, fiz da mesma forma. A gente começa pela proximidade e para ver até que ponto realmente estas coisas funcionam, não é? Somos um bocadinho céticos, não é? Pronto. E além de ser um curso online, também me deixava assim um bocadinho insegura.
por causa de saber onde é que eu devia tocar, onde é que não devia tocar, estava no ponto certo, pronto. Efetivamente deixava-me aqui uma certa insegurança. Antes de você entrar para esse pedacinho, Marisa, só queria falar aí, ou seja, você estava atendendo os pacientes com a shiatsu, já, né, tendo resultados, aí, de repente, foi parar uma paciente. Eu queria entender um pouquinho mais disso que falou para você da biomicrohertz, né? Isso mesmo. Essa paciente, além de ser paciente, é familiar. E disse-me, Marisa, olha, eu sei que tu tens estado com bastantes pessoas com necessidade aqui da área da depressão, ansiedade, é onde eu atuo mais, realmente é. E ela disse, epá, isto é mesmo para ti, este curso é mesmo para ti. E eu fui, pesquisei, comecei a conhecer a Gi, não é? Não conhecia de toda a Gi, ainda não me tinha aparecido, e pronto, e lá está, comecei a pesquisar e foi logo, foi de um dia para o outro praticamente. Eu acho que foi na segunda semana que eu comecei a ter contacto e surgiu a semana de apresentação, a semana aberta, né? Do curso. Eu disse, epá, eu acho que isto é a cereja no topo do bolo do que eu já tenho, não é? Pronto, e foi assim um... Ai, que lindo. Assim, às vezes essa sincronicidade do destino vai se juntando, né? Porque aquilo que a sua paciente, parente falou para você é algo muito realmente importante. Quando a gente vê que a demanda que nós temos está com aquilo muito presente, e a gente sabe que a gente pode entender um pouco mais sobre aquilo, né? No campo da ansiedade, da depressão, precisava ir mais fundo, por que não ir mais fundo e poder ajudar mais longe, né? Que bom que você recebeu esse chamado, e que bom que você está aqui, que alegria, né? E no fundo é ter a mente aberta e estarmos sempre abertos à evolução, não é? Eu acho que é uma constante na nossa área, estarmos sempre em evolução e cada vez mais tudo que nos traga conhecimento para conseguirmos ter um atendimento de excelência, eu acho que devemos de o fazer, não é? Claro. O que a Marisa fazia antes, Marisa? Assim, tipo, o que você fazia antes e agora como terapeuta, como você está dividindo esse tempo seu? Então, eu trabalhava com crianças, já tinha aqui muita formação a nível de psicologia de criança, não é? De saber lidar a nível educacional, de saber lidar com as crianças, conflitos, gerir conflitos entre crianças. Estava aqui, a minha área era mesmo essa, ligada à educação infantil. Ah, que lindo. Sabe que é uma área que também a gente precisa muito atuar, né? Mesmo que você não esteja virado para eles agora, é uma área que tem uma demanda enorme, cada vez mais as mães me procuram por conta de crianças, escolas, né? A questão das crianças estão adoecidas, né? Com excesso de telas, o excesso a facilidade de trocar entre um assunto e outro faz com que elas... Exato. A irritabilidade que elas vão atingindo também por conta disso. Porque se você for pensar, na nossa altura, a gente brincava com uma coisa até desgastar aquela coisa. Isso. Às vezes a referência era, está na frente da luz, obrigada. Às vezes a referência era assim, olha, quando acabar o sol, você volta, né? Quando anoitecer, você volta. Então, a gente podia desgastar as brincadeiras. Agora não, eles estão vendo um jogo, não é interessante? Passa para cima. Igual a gente, os pais, né, também o scroll hole no próprio telemóvel, né, que a gente parece que não para assistir nada, assiste tudo pela metade e vai passando. É isso. Então, isso criou uma geração, a tal geração Z, mais ansiosa. Exatamente, e acabávamos por ter brincadeiras até à exaustão, até ao cansaço, não é? Até gastarmos as energias todas. Atualmente não, atualmente eles vêm para dentro de casa, estão dentro de casa cheios de energia, não é? E se entediam muito rápido? Uma criança tem que sair por algum lado. Claro.